Entramos ao vivo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira, tá? E na live de hoje eu vou falar um pouquinho hoje sobre a poupança. Por que sair da poupança vai te ajudar a antecipar um pouquinho a sua aposentadoria, tá? Parece meio contraditório, bom, mas não é para eu poupar e agora você está falando para eu tirar? O que é para fazer, afinal de contas? Então, na live de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que é esse investimento que é tão conhecido aqui pelos brasileiros, tá? A quantidade de pessoas que investem e tudo mais, mas por que sair da poupança é melhor do que deixar na poupança? Então, vou até explicar um pouquinho essa sequência de ter dinheiro na poupança é bom até um certo ponto, e o porquê que sair da poupança vai te ajudar a antecipar, vai fazer com que o seu dinheiro trabalhe mais para você, tá bom? Espero que vocês gostem da live de hoje e vamos para o vídeo. Bom, então o programa, né, da escalada financeira, se você quer construir uma carteira que te possibilite se aposentar num futuro, no momento que você desejar, você precisa começar a dar esse primeiro passo, tá? E esse primeiro passo precisa ser o mais seguro possível, quanto a melhor oportunidade para você que está nesse seu momento de iniciante. Inclusive, essa live é muito importante porque muitas pessoas que estão iniciando ou elas têm dinheiro na poupança ou ainda nem isso tem. Então é bem para vocês assim que estão começando a jornada de investimentos, tá? Independente da idade de que vocês estejam. Então, para quem que essa live de hoje é justamente para quem está começando a investir, tá? Para quem tem dinheiro em poupança e que deseja que seu dinheiro ajude a construir seu patrimônio. Ele pode ser um excelente aliado para a construção de patrimônio, ele pode te ajudar muito a trabalhar para você, mas você precisa fazer a sua parte de fazer boas escolhas onde deixar ele. Então, vocês que estão começando a construir um patrimônio a partir de agora, é super importante assistir a esse vídeo, tá? E para quem que não essa live, é para quem não tem interesse nenhum em ter liberdade financeira, tá? Para quem não se importa, não quer saber do amanhã, etc. E para quem não quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Porque esse daqui era para ser para todos. Então, para você que não está nem aí, realmente essa live não é para você. É para você que não quer construir a sua liberdade, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho dos benefícios de tirar o dinheiro da poupança. Primeiro, vamos começar aqui. Eu trouxe até um print aqui de uma notícia que hoje mais pessoas estão poupando. E isso é um sinal muito positivo, tá? Isso é um bom sinal. Poxa, mas você está falando que tem que tirar e você está falando que isso é um bom sinal? Por que é um bom sinal? Porque a gente está tendo pessoas mais poupando. Historicamente, brasileiros, e não só brasileiros, a grande população mundial não tem o costume de poupar. Algumas têm como costume e tudo mais, que poupam demais, como o Japão mesmo. Mas a grande maioria, elas não poupam. Então, se você não tem nenhum dinheiro guardado, não tem como você ter opções melhores, tá? Então, se a poupança ela tá se tem indicativos financeiros falando que está tendo mais entrada em poupança, pela maturidade de educação financeira que a gente tem hoje, isso já é um bom sinal, tá? Então, olha essa reportagem aqui. Poupança tem entrada líquida de 1,3 bilhões em março desse ano. Tá? Então, a gente está abril, no mês passado teve um aporte muito grande de pessoas colocando em poupança. Então, isso é um bom sinal, as pessoas estão buscando guardar mais dinheiro, tá? Só que, assim,
como eu falei para vocês, por que que é importante ter pessoas tendo dinheiro em poupança? Justamente porque a gente tem uma quantidade de endividados muito altos, tá? Então, se a gente tem maior pessoas entrando em poupança, quer dizer que tem menores pessoas endividadas, porque olha como que a gente está em situação hoje. A cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, tá? De acordo com essa pesquisa. Então, é uma porcentagem extremamente grande de brasileiros que estão endividados. E se você está endividado, você não consegue construir patrimônio porque a maior parte da sua energia com relação ao dinheiro vai para pagar dívida. Então, maioria endividados, se você tem dinheiro na poupança, é um excelente sinal, tá? Mas, apesar de ter essa questão de endividamento e ter dinheiro na poupança, ou o fato da poupança ser um bom sinal, há oportunidades muito melhores de rendimentos aos mês, que é sobre isso que é o que eu gostaria de falar para vocês nessa live de hoje, tá bom? Então, endividamento é uma das coisas que mais corroem o patrimônio ou o que vocês quiserem conquistar na vida de vocês, tá? Qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de conquista, se vocês têm endividamento, a velocidade com que cresce o endividamento, na maioria das vezes não consegue ser na mesma velocidade que você constrói o patrimônio. Ele vai te abocanhando e vai te puxando cada vez mais para baixo. Então, assim, uma dica de ouro: evitem qualquer tipo de endividamento, porque isso te distancia de qualquer liberdade financeira e de qualquer real realização de sonhos, tá bom? Bom, e quais que são os benefícios de tirar o dinheiro da poupança? Aqui sim eu vou mostrar para vocês uma questão sobre a rentabilidade. Por que que realmente vale a pena tirar o dinheiro da poupança? Então, vamos de novo, tem aquela regra, né? Regra não, né? O que está acontecendo agora. As pessoas estão poupando mais, isso é um bom sinal. Por que que é um bom sinal? Porque de 8 a cada 10 brasileiros estão endividados. Então, se mesmo endividado está conseguindo colocar dinheiro em poupança, se mesmo endividado está crescendo o número de poupança, isso é um bom sinal. Por outro lado, as pessoas colocando dinheiro na poupança é simplesmente um dos investimentos que menos rende. E a gente pode ter possibilidades muito melhores e com rentabilidades muito melhores e com riscos menores. Olha isso, a gente tem investimentos que podem ter exatamente as mesmas características de uma poupança, mas em termos de rentabilidade e risco, tem resultados melhores, que é isso que eu gostaria de fazer com que as pessoas que tivessem dinheiro, que têm dinheiro na poupança, façam. Se eu conseguir tirar uma pessoa da poupança, eu já vou ficar muito feliz, porque é algo que todo mundo deveria saber, mas a maioria ainda deixa em poupança. De acordo com uma pesquisa da Ambima, da porcentagem de pessoas, né, de população brasileira que investem, que é pouco, a grande maioria que investe só investe em poupança. O segundo lugar está a poupança aqui em cima, se eu não me engano, com uns 40% das pessoas que investem, que são poucas, tá? Então, se você já tem algum tipo de poupança, você já está na frente de muitas pessoas, mas, assim, tem investimento e a maioria é poupança, você está deixando dinheiro na mesa. Você tinha condições de ter uma rentabilidade muito maior com um risco menor. Então, por que não fazer isso? Hoje, eu genuinamente acredito que é por falta de conhecimento, justamente. As pessoas não têm noção das possibilidades que a gente tem no mundo dos investimentos e que podem colaborar e muito para a construção de patrimônio, para a aceleração de construção de patrimônio, de antecipação de aposentadoria. E continuam com a poupança simplesmente porque a poupança é o local que herdou, assim, de conhecimento dos pais, é o que sempre ouviu falar. E não busca outras opções, tem medo daquilo que é desconhecido e acaba deixando naquilo que é confortável. Só que esse conforto pesa muito. Olha aqui esse exemplo, tá? Eu dei aqui um exemplo de um investimento de R$10 mil,
tá? Ao longo de 5 anos. E a diferença entre deixar na poupança e colocar em outro investimento que renda mais e que é mais seguro. Vamos entender um pouquinho o que é Selic. A Selic, ela é o drive de juros, ele é a taxa mãe de juros. Ela é uma taxa super importante que ela é divulgada pelo Banco Central a cada 45 dias. Então, na última divulgação, então eu estou aqui no dia 16 de abril de 2024, na última divulgação foi divulgado que a Selic é 10,75%, tá? Se você nunca entendeu o que é Selic, não sabe se é alto, se é baixo, vai se acostumando com os números que com o tempo você vai compreender. Mas, via de fato, assim, em geral, acima de 2 dígitos é considerado meio alto, tá? Então, a gente está no momento de taxas de juros altas, mas com uma expectativa positiva de queda. Tanto é que já fazem umas 3, 4 reuniões do Copom que a gente vem vindo de uma decrescente de taxa de juros e de 13,75 já está em 10,75, o que é ótimo para a economia. Por quê? Taxa de juros menor, você consegue pegar dinheiro emprestado por um custo menor. Então, essa taxa de juros é o drive para tudo, assim, para você pegar empréstimos, para você fazer movimentar a economia. Então, imagina que você é um empresário que vai investir, né, em algum setor, quer crescer o seu negócio e precisa pegar dinheiro emprestado para fazer esse investimento crescer mais. Se a taxa de juros está muito alta, às vezes não compensa fazer esse investimento agora. E se você não faz esse investimento, você gera menos emprego. Se você gera menos emprego, você circula menos o dinheiro na economia. Se você circula menos o dinheiro na economia, aí começa a ter vários problemas financeiros, né? As pessoas começam a ficar desempregadas, não tem onde comprar, não tem onde comer, e vai uma cascata de problemas. Ao passo que, se tem um incentivo de ter uma taxa de juros menor, tem um incentivo muito maior de pegar dinheiro emprestado e fazer a economia girar. Então, taxa Selic, essa taxa mãe de juros, quanto menor, é melhor. Na atual situação do Brasil, 10,75, tá? Para fins de investimentos, quando você quer fazer investimento, o que vale é a Selic over ou 100% do CDI. O que isso significa? É em torno de 0,1 pontos percentuais abaixo da Selic divulgada. Então, nesse exato momento, está 10,75. A Selic over ou 100% do CDI, que é muito dos investimentos que vocês têm contato, ela vai estar 10,65%, tá? Então, vamos fazer agora uma simulação com um investimento de R$ 10.000 e essa comparação entre poupança e o Tesouro Selic, que é essa opção que eu estou falando para vocês, que é uma opção que é mais segura, que dá mais rentabilidade e menos risco, tá? Então, primeiro, entender um pouquinho a diferença entre o que é poupança e o que é Tesouro Selic. A poupança é um investimento do banco, então você está investindo no banco e o banco utiliza esse dinheiro para investimentos no setor imobiliário. Então, eles usam o dinheiro que está na poupança para emprestar para outras pessoas, tá? Então, isso que é a poupança. É o investimento mais utilizado pelos brasileiros até hoje e ela tem uma regrinha dos 80% da Selic, né? Então, dos 8% da Selic. Então, quando ela está abaixo de 8%, ela tem uma regra. Quando ela está acima de 8%, ela tem outra regra, tá bom? Nesse exato momento, ela está pagando na taxa ao ano em torno de 0,47% ao ano, tá? Isso é dados agora de abril. Então, o acumulado do último ano, ela tem um rendimento mais uma taxa referencial, está dando em torno de 7,47% ao ano.
tá? Já a Selic, ela rende 100% da Selic Over, ou seja, relembrando, né, taxa de juros divulgada pelo Banco Central, 0,1 ponto percentuais a menos do que a taxa divulgada, é a taxa de rendimento do Tesouro Selic. Então, hoje a gente pode considerar que o Tesouro Selic está rendendo em torno de 10,65%. Visivelmente, vocês já conseguem enxergar uma diferença de rentabilidade. Enquanto um está rendendo 2 dígitos, 10,65%, a poupança está rendendo 7,47%. Então, visivelmente, isso já é mais. Mas será que faz muita diferença no investimento ao longo do tempo? Então, vamos ver essa simulação e até porque muitas pessoas às vezes nem ligam porque acham que a diferença absoluta é muito pequenininha. Ó, vamos simular então 10 mil reais entre poupança e Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic, lembrando, Tesouro Selic a gente está investindo no governo, então é o Tesouro Nacional. Então, você está dando dinheiro para o governo, enquanto a poupança é para os bancos. E por que o Tesouro Selic, nesse cenário, ele é mais seguro, com menos risco? Para o tesouro, sempre pensa assim, o que pode quebrar primeiro? Aí é o que é mais seguro ou não. Então, assim, num cenário de caótico, tudo quebrando, os bancos quebram antes do próprio governo. Para o Tesouro Selic quebrar, todos os bancos têm que quebrar antes, porque ele é o último a quebrar. Se tudo colapsar, se tiver um desastre econômico no Brasil, a chance dos bancos colapsarem é muito grande. E o Tesouro vai ser o último a colapsar. O outro ponto é que eles são a máquina de produzir dinheiro. Então, se eles. E, assim, pensa que não são só pessoas físicas que investem em tesouro, são estrangeiros e tudo mais. E dar calote em quem investiu é muito ruim. Então, eles podem produzir dinheiro para pagar as dívidas. Então, esse é outro ponto de segurança para investir em governo, mesmo se você, por acaso, não acredite, não goste do governo atual, enfim. Em termos de segurança, robustez, ainda o Tesouro Selic ele é mais robusto do que investir em bancos, por mais que os bancos brasileiros sejam bem fortes e bem longos, perenes ao longo do tempo, tá bom? Então, vamos ver aqui a diferença de rentabilidade ao longo do tempo. Vamos supor, nos primeiros 6 meses, 10 mil reais. Na poupança, eu vou ter 10.366 reais. No Tesouro Selic, eu vou ter 10.519. Aí você pensa, por uma diferença de em torno de 200 reais, eu vou deixar onde eu tô acostumada, é só 200 reais. E isso é a mentalidade de muitas pessoas. Elas optam pelo cômodo, pelo que elas conhecem, versus o valor absoluto. Assim, é só isso de diferença? E vamos levar em conta que eu tô levando em conta assim, um valor grande de 10 mil reais. Se é um valor pequenininho, essa diferença vai ser menor ainda. Em vez de 200 reais, vai ser 10, 15, 50. Então aí ele só vem o valor absoluto e fala: poxa, não vale a pena eu ficar colocando em algo que eu nem conheço, tem que entender como é que faz e tudo mais, só por causa de 50 reais, só por causa de 100 reais. E nisso continua na poupança. Mas o que é importante? Investimento é longo prazo, é juros sobre juros. A gente tem que deixar os juros compostos trabalharem para nós. Ao longo do tempo, isso vai dar uma grande diferença, tá? Então vamos ver, ó. Depois de um ano, 10 mil reais, ó, eu tenho em poupança 10.747, tá? E já em tesouro já vou para casa dos 11.065. Em 24 meses, né, então, em 2 anos, eu tenho 11.500 em poupança, em Tesouro Selic eu vou ter 12.200. Vocês veem que a distância já está começando a aumentar. Em 36 meses eu tenho 12.400, em Tesouro Selic eu tenho 13.500. Em 48 meses, 4 anos, 13.300 e no Tesouro quase 15 mil. Ao final de 5 anos, olha a diferença, gente. Em poupança, eu vou ter 14.300, em torno de 14.300, e em tesouro, 16.500.
A gente está falando aqui de quase R$ 2.000 de diferença pelas mesmas características. Será que não vale a pena a gente investir um tempo em entender como é que faz, em entender por que que tirar o dinheiro da poupança faz diferença, e entender por que que as melhores escolhas vão antecipar a sua liberdade financeira, vão antecipar a sua aposentadoria, vão antecipar a construção do seu patrimônio e dos seus sonhos? E isso eu estou falando só de um exemplo de investimento, tá? Então, muitas pessoas acabam não correndo atrás, não buscando alternativa, nem estudando por desconhecer, por achar que é difícil, por achar que é só para gente rica. E o Tesouro, ele tá disponível para qualquer pessoa, não é pessoas ricas que podem investir, é qualquer pessoa. Aliás, assim, é o que vai te ajudar a enriquecer. Então, você não precisa ser rico para investir, você precisa aprender para enriquecer. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, por que que ainda a maioria deixa em poupança? É por pura falta de consciência financeira, é por pura falta de educação financeira. Como que um ativo que ele é mais seguro, que ele rende mais e que pode proporcionar toda essa diferença ao longo do tempo, ainda é tão desconhecido? Tá? Então, assim, esse é um dos principais motivos, um dos principais benefícios que tirar dinheiro da poupança vai fazer diferença na sua vida, porque isso é só o primeiro step. Depois do Tesouro Selic, tem milhares de outras opções que podem se encaixar para vocês, tá bom? Então, esse era o principal recadinho em termos de tirar dinheiro da poupança, tá? Mas assim, agora que você entendeu que, puxa vida, deixar dinheiro da poupança realmente rende bem menos, ao longo do tempo eu posso estar perdendo muita grana, como é que eu posso fazer? Aí começa assim, então vou colocar num lugar que renda 300% por dia. E aí que tá algo que é muito errado. As pessoas, a partir do momento que começam a entender um pouquinho sobre essa questão de rentabilidade e tudo mais, começa a fazer aposta com o próprio investimento. E isso é muito errado. Pensa que é todo o seu esforço que é colocado em locais como se fossem apostas. Então, você vai colocar o seu esforço em uma aposta, então, colocar o dinheiro nessas promessas fáceis, de um ganho muito alto em um pouco espaço de tempo, em algo que você não conhece, isso é erradíssimo. Se for para fazer isso, continua na poupança, porque pelo menos você não está torrando o seu dinheiro, tá bom? Outro jeito muito errado é justamente tirar o dinheiro da poupança e adquirir um único passivo. Como assim? Aí você nunca vai conseguir enriquecer. Como assim? Imagina que você, eu estou economizando, eu vou juntando, 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 e aí eu tenho um valor, assim, sei lá, R$ 60.000 guardado, eu pego todo esse valor e eu coloco em um carro e eu coloco 100% em uma casa. Você entende que aí você vai olhar para o seu patrimônio e ele vai zerar de novo e você vai ter um passivo. O que que é um passivo? É algo que vai te dar custos. Você compra uma casa, é o IPTU, é a manutenção da casa, é a reforma da casa para você se mudar. Tá? Você compra um carro, é o IPVA, é o seguro do carro, é a gasolina. Então você tem um passivo, você tem algo que vai consumir o seu patrimônio. E você olha para o seu patrimônio no banco, na corretora, e não tem nada. Então, esse é um jeito muito errado também de tirar dinheiro da poupança, é colocar tudo em um único patrimônio, e aí você nunca vai conseguir construir patrimônio para o seu futuro. Você vai ter passivos, mas nunca vai ter um acúmulo de patrimônio, tá bom? Então, esse é um jeito muito errado também de tirar dinheiro da poupança. Outro ponto também é tirar dinheiro da poupança e colocar tudo em um investimento que você desconhece os riscos, que você não analisa o período de carência e o prazo. Por exemplo, às vezes você tem
alguma oferta de alguma corretora, de algum investimento que dá a impressão que é que é um bom investimento, que parece que está rendendo, vamos supor assim, você está acostumado a ver bancos ou corretoras oferecendo 100% do CDI. Você vê uma oportunidade falando 200%. Vou colocar todo o meu dinheiro da poupança lá. Só que você esquece de ver, analisar as entrelinhas, de entender qual que é o prazo de carência, quais que são os riscos. Às vezes é 200%, mas você só vai poder tirar o dinheiro em 2028. Isso estava no seu planejamento? Para que é esse dinheiro? Então, assim, a partir do momento que tem essa consciência de tirar o dinheiro da poupança, não sair atirando para tudo quanto é lugar. Existem etapas, existe uma escalada para você sair da poupança de uma maneira segura e com um bom planejamento. Se você fizer de qualquer jeito, você pode colocar o seu patrimônio em risco, tá? Então é muito importante que você tenha conhecimento e entendimento de etapas do processo, entender para que é o dinheiro que você vai investir, por quanto tempo, e aí sim você poder, por exemplo, para um investimento que é de bom longo prazo, faz de conta que é algo daqui a 10 anos para a educação dos seus filhos, aí você pode arriscar um pouquinho em cima disso. Por quê? Porque você tem o tempo a seu favor, mesmo se tiver alguma crise, mesmo se tiver alguma guerra, algum problema, e tiver uma oscilação muito grande, você tem tempo de recuperação porque você tem tempo. Ao passo que, se for algo com um curto espaço de tempo, você não tem tempo de recuperação, tá? Então é muito importante vocês entenderem para onde que vai esse dinheiro, para que vocês querem realmente este dinheiro, tá? E qual que é a maneira certa da gente começar a retirar esse dinheiro da poupança? Agora, são as etapas, o passo a passo para você tirar o dinheiro da poupança de uma maneira segura, de uma maneira eficaz, de uma maneira planejada e principalmente de uma maneira que é justamente para você construir o seu patrimônio e ir subindo as escalas da escalada de uma maneira segura e eficaz, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu momento, tá? A primeira coisa que vocês precisam fazer é definir um destino real para investimento. Então, o que são as realizações, tá? Para que são esse dinheiro? Então você tem que ter um carimbo. Para cada investimento você tem que ter um carimbo. Bom, esse daqui é para minha aposentadoria. Esse daqui é para a escola dos meus filhos no futuro, quando eles crescerem. Esse daqui é para minha viagem internacional com meu esposo. Então, para tudo que vocês fizerem, para que vocês estiverem se esforçando para guardar o dinheiro, para poupar, vocês precisam ter um carimbo, um destino certo, senão o dinheiro você perde, tá? Então, carimbe certinho o que é para o que é cada investimento e principalmente sempre tenha a caixinha da construção de patrimônio. Lembra que eu falei nos slides anteriores sobre colocar todo o dinheiro em um único ativo e depois você nunca constrói nada. Então, sempre, 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 sempre vocês precisam ter um baldinho, uma caixinha de construção de patrimônio, tá? E vocês sempre precisam colocar alguma coisa nessa caixinha, porque é isso que vai sustentar vocês no futuro, é isso que vai antecipar a aposentadoria de vocês, é isso que vai dar a possibilidade de liberdade no futuro, tá? Então, na questão de construção de patrimônio, então, qual que é o primeiro degrau da escalada? É justamente a reserva de emergência, que é justamente colocar, investir o seu dinheiro no Tesouro Selic, que é o que eu mostrei para vocês, a rentabilidade em comparação com a poupança, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que tem que ter uma sequência, uma etapa que seja que faça sentido para vocês não fazerem do patrimônio de vocês, não fazerem do esforço de vocês uma aposta. Então precisa ser degrau por degrau, de acordo com a evolução do conhecimento de vocês, e precisa ter um destino certo. Em termos de construção de patrimônio, então da caixinha de construção de patrimônio, lembra que é aquela caixinha que você não vai mexer, né? Você vai ter outras caixinhas com a denominação de
viagem, com a denominação de escola, com a denominação que vocês decidirem. Mas essa caixinha de construção de patrimônio, ela é mandatória, ela precisa ter, e o primeiro degrau dela é a reserva de emergência. Qual que é o valor que vocês têm que definir? Assim, de uma maneira bem rápida, não é o caso da live de hoje, mas um cálculo muito rápido é vocês multiplicarem o custo de vida de vocês vezes 12. Então, vocês já têm o valor desse primeiro degrau e vocês já têm o destino. Passou desse destino, aí vocês podem começar a colocar em investimentos com mais riscos e que podem ter mais ganhos, tá? Mas o tesouro é o mais rendimento com menos riscos, então é o primeiro degrau da sua reserva de emergência. Tá? Outras opções de reserva de emergências que são também interessantes são os CDBs com liquidez diária 100%. Então, esses CDBs de liquidez diária 100%, eles rendem 100% do CDI, então é muito parecido com o Tesouro, e vocês investem em bancos, tá? Só que aí sempre pega bancos maiores, bancos mais robustos, e mesmo assim, uma comparação com o tesouro ainda é mais seguro, tá? Então, altamente recomendo a utilização do tesouro para a reserva de emergência. Bom, outro ponto que é super importante é vocês estudarem, né? Imagina que vocês estão tirando o dinheiro da poupança, às vezes vocês já têm o valor inteiro da reserva de emergência na própria poupança, e aí, colocando esse valor no Tesouro Selic, vocês podem começar a diversificar um pouquinho. E subindo os demais degraus. Então, vocês precisam estudar outras opções. Lembra, gente, não é aposta, é conhecimento, mas conhecimento aos poucos. Então, o que vocês podem começar a colocar na carteira de vocês, depois que já fez a reserva de emergência? Começar a estudar algumas ações, alguns fundos imobiliários, alguma previdência, outros CDBs prazos maiores, vencimentos maiores, LCIs, LCAs, enfim, tem um mar de oportunidades que eu mostro na escalada como que faz para cada degrau e para cada valor, que é super importante para vocês começarem a fazer o dinheiro de vocês trabalharem a seu favor, tá? E criar um plano para isso, tá? Criar um plano para o seu patrimônio, criar um plano para vocês conseguirem rentabilizar o esforço de vocês o mais rápido possível, tá bom? E após atingir 90% da sua reserva de emergência, vocês já podem começar a diversificar. Então, faz de conta que vocês estão começando do absoluto zero ou tem um pequeno valor na poupança, está tirando da poupança um pequeno valor. Então, vocês começam a construção tudo no primeiro degrau no Tesouro Selic, quando chegar em torno de 90%, já vai colocando em alguns outros ativos, já vai experimentando, porque isso já vai começando a diversificar o patrimônio de vocês. Tá bom? Então é super importante ter um bom planejamento para vocês tirarem o dinheiro de vocês da poupança, tá? Está sendo muito fácil hoje em dia sair da média, sair dessa porcentagem de pessoas que têm dinheiro em poupança. Então, primeira coisa, se vocês têm dinheiro em poupança, isso já nos dias de hoje é excelente. Lembrando o tanto de pessoas que estão endividadas, 8 em cada 10 é muito, esse número é muito grande. Então, se vocês possuem um dinheiro guardado, já se sintam privilegiados, porque vocês estão conseguindo guardar algo em uma população que está extremamente endividada, tá? Mas uma vez que você tem esse esforço, que você tem esse valor guardado, por que não fazer com que ele trabalhe de uma maneira mais apropriada para você? Faça seu esforço valer a pena. Então, busquem ativos que valorizem esse esforço de vocês, tá? Isso que vai ajudar vocês
a antecipar a aposentadoria o mais rápido possível. Hoje eu dei um exemplo mais profundo do próprio Tesouro Selic, que é uma excelente ferramenta, mas a gente tem muitas outras opções, né, de investimentos que vocês podem começando a diversificar ao longo do tempo, e isso ajuda e acelera e muito tanto a construção de patrimônio, quanto a antecipação da sua aposentadoria, quanto vocês poderem ter a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de vocês poderem fazer o que realmente fazem sentido na sua vida e não como obrigação, tá bom? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero de coração que vocês tirem o dinheiro da poupança, que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês, o quão importante é tirar o dinheiro da poupança e principalmente o quão fácil é. Tá? Eu dei aqui de mão beijada qual que é o investimento e é muito simples fazer esse investimento em tesouro. Então, assim, busquem e façam, porque isso vai ajudar muito ao longo do tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima live. Um grande abraço e até a próxima.